Meus irmãos, saúdo vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor e nessa manhã poder compartilhar mais um pouco da palavra de Deus, né? É importante lembrar que muitos dos nossos irmãos estão de férias, estão em viagem, né? E por isso muitos também nos acompanham pela internet. Mas é bom frisar também o quão bom e quão maravilhoso é estar na casa do Senhor em união. Que possamos, meus irmãos, em breve desfrutar da alegria de estarmos todos juntos na casa do Senhor. Temos vários irmãos do grupo de risco que não podem estar aqui nessa manhã devido aos cuidados com a pandemia, mas também respeitando o distanciamento social, o uso de máscaras e, sobretudo, não abraçando ainda nesse momento. Nós podemos ter a alegria de estarmos juntos na casa do Senhor. Que façamos isso, meus irmãos, que não percamos de vista a alegria que é estar reunidos, andando como corpo, como a noiva de Cristo, imaculada, estando aqui na casa do Senhor para prestar esse culto racional, para adorar a Deus com esse serviço que o Senhor requer de nós, que Ele mesmo nos ordenou. Dito isso, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 128. Salmos, capítulo 128. Eu farei a leitura da palavra do Senhor. Assim diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Senhor, nós te louvamos, Deus, pela leitura da tua palavra, Pai. Te agradecemos nessa manhã pelas orações, pelos cânticos e louvores que entoamos ao Senhor. E pedimos ainda mais, Pai, a iluminação do Teu Espírito, para que nessa hora possamos compreender um pouco mais das grandezas da Tua palavra, Deus, do poder que há na proclamação do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor fale as nossas mentes e corações e nos traga a estar com os nossos pensamentos cativos ao Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo e oração no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 128 é um salmo que muitos teólogos defendem, está em conjunto com o Salmo 127, salmo por sua autoria do rei Salomão. Nós vemos, os teólogos defendem também que no Salmo 127 é como se fosse um breve resumo do livro de Eclesiastes. E aqui no Salmo 128, como Salomão também se tivesse em mente o livro de Provérbios. Esse salmo foi escrito à época da construção, aliás, do primeiro templo de Salomão, mas ele foi cantado pela igreja, pelos irmãos, séculos depois, nas subidas que os irmãos faziam a Jerusalém para adorar a Deus. Nas grandes festas, eles iam ao templo e juntos tinham a alegria de estar adorando a Deus. E nesse caminho, esses salmos são chamados de salmos de degraus ou de romagem, porque no caminho os irmãos iam cantando esses salmos e se alegrando junto a todo o povo a caminho do templo para adorar ao Senhor. Que a gente não perca de vista, meus irmãos, que os seres humanos, a humanidade toda, de alguma forma, busca a satisfação nas coisas. Esse salmo ele começa o primeiro versículo dizendo: Bem-aventurado ao que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Vemos a sociedade atual caminhos que não são caminhos de paz, caminhos que não levam à adoração nem ao temor ao Senhor. Vemos na sociedade atual a ganância, a busca por coisas materiais, por realizações materiais, a busca seja pela casa dos sonhos, pelo carro dos sonhos, pela viagem maravilhosa, a busca pela mulher dos sonhos, por filhos maravilhosos, filhos formados, né, de sucesso,
A sociedade atual, de fato, almeja por isso, e até almeja caminhos muito mais tortuosos e não plausíveis como esse. É bom você desejar ter uma boa casa, isso não é ruim, isso não é errado. É bom você desejar ter uma boa mulher, ter filhos maravilhosos. Mas isso também homens que não temem a Deus podem ter. De fato, vocês vão ver homens na sociedade que são bem-sucedidos, que têm grandes fortunas, que têm carros, que têm filhos, que têm prosperidade na terra. Mas assim como Salomão remete o Salmo 127 a Eclesiastes, ele fala que tudo isso é vaidade. No meio de tantas conquistas pessoais que esses homens possam ter, de até mesmo ver filhos e netos, isso tudo não vai satisfazer, trazer satisfação ao seu coração. E por que não trará? Porque eles não temem ao Senhor. Porque eles não estão edificando essa casa sobre a rocha. Eles estão simplesmente edificando aquilo que a traça e o ferrugem vai corroer. Eles estão edificando as suas bases no presente tempo, nesse mundo tenebroso, caído, entregue a Satanás. Então, de fato, meus irmãos, o que parece ser prosperidade, o salmista, no Salmo 37, vai falar que a prosperidade dos que praticam o mal, ela é temporária, ela vai se dissipar, ela vai se secar, vai murchar como uma erva. Então, não podemos balizar o sucesso temporário de alguns, ou até mesmo o sucesso durante uma carreira promissora de alguns, como o sucesso, como a felicidade das famílias que temem a Deus. E eu queria fazer uso desse título nessa manhã, a felicidade da família que teme ao Senhor. Meus irmãos, é inconcebível pensar que planejar o sucesso nessa vida longe de Deus é algo que seria razoável, é algo que seria bom. De fato, não é. Os homens se fadigam do seu trabalho, os homens buscam ascensão profissional, riquezas e de lado esquecem as suas famílias. É o que vemos no dia a dia. Hoje nós somos profissionais que buscam carreiras incríveis, ascensão incríveis de carreira, mas cada vez mais os filhos têm se perdido, tanto nas drogas, como na prostituição, como na criminalidade, em coisas terríveis. Existe hoje na sociedade atual, que aliás, como muitas outras sociedades, também caminha doente, pais muito bem-sucedidos, pais que têm poupança, pais que têm bens, pai que têm estrutura, mas filhos que estão destruídos. Casamentos que são feitos só de fachada, onde dentro do casamento predomina o adultério, predomina a discórdia, onde verdadeiramente dentro de casamentos que parecem estar blindados e bem-sucedidos dentro de palácios até, mas lá dorme-se o marido num quarto e a mulher no outro. E o salmista, ele vem exemplificar tudo isso, que a felicidade da família está justamente naquela família que teme ao Senhor. E esse salmo, meus irmãos, ele quando vem falar de bem-aventurança, e é um salmo de fato que remete à restauração da família, a gente pode lembrar do Éden. Na teologia bíblica que nós utilizamos, de fato, o Antigo Testamento ele tem grande importância para nós. Há mais ou menos 2 ou 3 décadas atrás, nas igrejas, nós não víamos os pregadores pregando o Antigo Testamento. E quão importante é, porque se nós não olharmos para o Gênesis, se nós não olharmos para o Éden, não teremos ideia de como o pecado entrou na face da terra. E ao Adão e Eva desobedecerem a Deus naquele momento, comendo aquilo que lhe abriria os olhos para o mal, daí então o pecado entrou e manchou a nossa sociedade. E hoje nós vemos toda a cultura, toda a sociedade girando em movimentos que se distanciam de Deus. Havia mandamentos lá no Éden, lá nas primeiras famílias da terra, mandamentos cultural, mandamento espiritual, mandamento da família. Então, vários mandamentos que já existiam ali, a partir do pecado eles foram quebrados. A cultura, a música em si foi desviada, o que servia para prazer, para louvor e adoração a Deus, foi desviado para prazer e satisfação própria.
um egocentrismo de uma forma tremenda. Então hoje, meus irmãos, quando louvamos a Deus no culto racional na igreja, com hinos, com cânticos, como nos instrui a palavra de Deus, nós estamos pegando aquele primeiro mandamento cultural e entregando ao Senhor. E, meus irmãos, há prazer, há deleite em estar nos atos do Senhor. Há o maior prazer das nossas vidas em estar nas coisas santas de Deus. É bem verdade que a nossa carne luta contra as coisas santas de Deus. O apóstolo Paulo fala disso claramente no capítulo 7 da sua carta aos Romanos. Mas o Espírito está vivificado em Cristo. Agora nós somos libertos em Cristo. Nós podemos estar na casa do Senhor, tendo deleite nas coisas santas de Deus, cumprindo tudo aquilo que foi desviado desde o Éden, quando a humanidade caiu junto com Adão. Agora nós podemos louvar cânticos, como louvamos aqui hoje pela manhã, e sentir um prazer abundante, sentir uma graça abundante em estar cumprindo aquilo que o Senhor requer para cada um de nós. Então, meus irmãos, nesse cântico aqui, nesse salmo de romagem, ele começa o primeiro versículo dizendo que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Meus irmãos, o temor ao Senhor vai dizer na palavra de Deus que é o princípio da sabedoria. O homem, ele hoje anda distante, ele caminha distante do temor do Senhor. O homem, hoje ele anda sem nenhum prazer, sem nenhum deleite em temer a Deus e guardar a sua palavra. Calvino, ele defendia nesse salmo, acredito que esse salmo, o tema central desse salmo é justamente isso que eu estou contando agora para vocês, é o temor do Senhor. E ele relaciona esse temor do Senhor e a felicidade autêntica cantada por esses peregrinos, por esses irmãos peregrinos. É interessante pensar também, meus irmãos, que a exemplo dos patriarcas, nós somos peregrinos nessa terra. Nós não tememos a Deus à medida que nós queremos criar raízes nessa terra. Volto a dizer, ter uma boa casa, ter um bom carro, isso são coisas que Deus acrescenta nas nossas vidas, ou não. A Bíblia fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Está totalmente ligado ao temor ao Senhor. E todas as coisas ele irá acrescentar. Mas esses irmãos aqui, chamados de peregrinos, desde as primeiras famílias da terra, tinham a percepção de que a sua pátria não era aqui. A sua pátria é celestial. A saber que nós aqui cumprimos aquilo que o Senhor nos ordenou, mas nós em breve estaremos com o Senhor, numa edificação que não foi feita por mãos de homens, uma edificação eterna nos céus. O apóstolo Paulo fala isso na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Então nós, meus irmãos, peregrinamos aqui na terra, mas só teremos a verdadeira felicidade no lar, se o nosso lar tiver temor ao Senhor. É isso que o salmista começa tratando aqui. E todos aqueles que têm felicidade longe do Senhor, Provérbios vem a dizer que é vaidade, que vai passar, que vai se dissipar, que é como se edificasse a sua casa sobre a areia, logo ela vai se desmontar. É interessante que Salomão, o escritor desse salmo, ele vem tratar da esposa aqui, mas Salomão, meus irmãos, ele muito se iludiu com as coisas passageiras dessa terra. A Bíblia fala que Salomão teve 300 princesas ou mulheres e 700 concubinas, 1000 mulheres, né? É como se ele viesse a estar com a mesma mulher após 3 anos, porque imagina, se ele tinha uma mulher por dia, né, durante 365 dias do ano, ele vai demorar muito a ter um encontro com outra mulher. E tudo isso, ele viu que era vaidade. Isso era mais um descumprimento do mandamento do Senhor. O Senhor, lá no Gênesis, disse ao homem que se unisse à sua mulher. O Senhor, nos 10 mandamentos, ele fala que não cobiçarás, é um mandamento, a mulher do teu próximo.
O Senhor ele não vai citar ali as mulheres do teu próximo, ou seja, o casamento, o mandamento sobre o Senhor, sobre o casamento, sempre foi monogâmico. E a respeito do que Salomão praticou, a gente vê que houve infelicidade na vida dele. Descumprir, não temer ao Senhor, fazer aquilo com que vai de encontro com o mandamento do Senhor, nos traz infelicidade. Então, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. É uma pessoa que vai ter uma alegria abundante, um deleite abundante nos atos do Senhor, nas coisas santas de Deus, a despeito do que o mundo nos induz e nos aponta o contrário de tudo isso. Que não caiamos nessa armadilha de Satanás, meus irmãos. Ele fala no versículo 2, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Meus irmãos, o trabalho, ele foi, no Gênesis, colocado como de forma mais penosa ao homem, como de forma mais árdua ao homem, como castigo pela sua desobediência a Deus. E nós vimos aqui, nessa bênção que Deus está derramando, nessa bem-aventurança aqui, falando que do trabalho das tuas mãos comerás e serás feliz. Aquilo que parecia que o trabalho ia ser sempre penoso, sempre castigante, agora a Bíblia fala que há uma bênção de Deus sobre o trabalho, sobre o fruto das mãos que nós comeremos. Então teremos alegria e satisfação também em trabalhar aqui para poder comer daquilo que nós produzimos. Meus irmãos, o casamento, ele é uma bênção. O casamento ele é um mandamento de Deus, ele é uma instrução de Deus. De fato, há irmãos que não vão se casar. De fato, há irmãos que irão, quem sabe, ter o dom do celibato, viver para a obra, viver para Cristo, sem se dedicar-se a um casamento. Mas o casamento é um mandamento de Deus. Nós devemos criar, instruir os nossos filhos ao casamento, por mais que tenham aqueles que não alcancem isso. Mas a bênção de Deus está derramada aqui sobre esse mandamento, sobre construir uma família, para que a geração de Deus seja perpétua na terra, para que os santos, os eleitos de Deus se multipliquem na terra. Então devemos, meus irmãos, pensar que ao redor da vontade de Deus estão as famílias debaixo da terra. Estão a constituição do casamento. Naquela sociedade, muito mais do que hoje, era importantíssimo ter filhos. O Salmo 127 vai falar que são herança do Senhor, porque é herança que eu cuido, que eu tenho, mas eles são do Senhor. O Senhor me dá para que eu possa cuidá-los, ter a responsabilidade de ter o deleite e, sobretudo, ter o benefício na velhice de ter filhos, mas eles são do Senhor. Então, meus irmãos, é essa perspectiva de ter um lar abençoado, de ter uma aliança perpétua com Deus, nessa perspectiva de que a família ela é construída de forma que seremos felizes e que tudo irá bem. No terceiro versículo, na realidade esse salmo é dividido em duas partes, do versículo 1 ao 4, que estamos tratando, e depois na oração do 5 ao 6. E o versículo 3 ele fala, tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Então, meus irmãos, nós vemos aqui agora o salmista tratando da esposa, tratando que o homem não foi feito para viver sozinho, que Deus criou o homem e a mulher para constituir uma santa aliança no casamento. O homem que teme ao Senhor, ele vive ao lado de uma mulher virtuosa. Meus irmãos, a sociedade hoje tem destruído esse aspecto, o aspecto que o homem, o marido, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios. O amor à esposa tem que ser primeiro depois de Deus. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse que nós usamos as pessoas e amamos as coisas. É interessante essa fala dele, porque ele fala que nós devemos primeiro amar a Deus, depois amar a nossa esposa, e assim os nossos filhos
amar as pessoas e usar as coisas, mas sempre nessa ordem. Hoje os casamentos estão destruídos muitas vezes porque os maridos amam mais os filhos do que as suas esposas. As esposas amam mais os filhos ou a sua própria mãe do que o seu esposo. E não foi assim que Deus ordenou. Deus, ele nos instituiu para que o marido pudesse amar a sua esposa com um amor sobrenatural. Aquele amor que Cristo entregou à igreja, dando a sua própria vida. Então, esses mandamentos de Deus, eles são corrompidos pelo nosso pecado, pela humanidade, para que o homem caminhe distante do temor ao Senhor. Meus irmãos, outro mandamento importantíssimo é aquele que você tem que mudar ao casar-se geograficamente dos seus pais. Na sociedade atual, nós vemos muitos casamentos que conseguem viver à beira dos seus pais, mas não é o que a Bíblia nos instrui, não é o modelo ideal. Sabe, há quem diga que é melhor que você viva num casebre, num quarto e sala, do que estar dentro de uma mansão luxuosa dos seus pais. E isso, de fato, há irmãos que conseguem bem dividir uma mesma casa. Mas o ideal, o modelo bíblico, é que nós possamos, quando casar, ir para outra casa, ir para outra habitação, para que uma nova família ali, de fato, possa estar constituída e que não se esteja misturando os aspectos da família, do pai, da mãe, com a nova família que se constituiu ali. Então, meus irmãos, como ele trata aqui, que como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ainda tratando aqui do versículo 3, da esposa, será como videira frutífera. Interessante que a videira é uma árvore que ela dá o seu fruto, ela brota o seu fruto mesmo em tempos de velhice, para que aquele fruto ele possa cair à terra e uma outra árvore possa vir a surgir. E o salmista aqui, Salomão, ele tinha em vista essa ideia de que a partir da esposa, os santos de Deus, a nação de Deus poderia ter a continuidade. O casamento, ele sempre foi, sempre será heterossexual, sempre será homem e mulher, para que haja-se os frutos. Não há o casamento, no casamento homoafetivo não há frutos, não há ordenança por parte de Deus a fazermos isso, muito pelo contrário, é uma condenação de Deus sobre esse aspecto. É triste ver igrejas que aceitam esse tipo de relacionamento, que não é instruído pela palavra de Deus e que não é assertivo, porque eles não produzem frutos, eles não procriam a raça de Deus, e filhos são bênçãos, e temos que entender, meus irmãos, que nós nos casamos para ter filhos. É inconcebível que um casal de crentes que conhece a palavra de Deus, que teme ao Senhor, queira casar-se e não queira ter filhos. Não é de acordo com a palavra de Deus, não faz parte do temor ao Senhor, não trará felicidade a esse casal, não ver os seus frutos, assim como o salmista usa essa metáfora com a videira. É essa a instrução que Deus nos dá para que possamos perpetuar as famílias de Deus sobre a terra. E no versículo 5, meus irmãos, ele começa a oração, ele fala que o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, que veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. No primeiro momento, os peregrinos cantavam sobre os efeitos do temor do Senhor na família, mas logo em seguida eles exaltavam os frutos da bondade de Deus sobre a cidade, homens, mulheres, crianças, e no instante seguinte a cidade, em forma de oração, os peregrinos cantavam a bênção do Senhor por Sião. Meus irmãos, tudo isso aqui, todo o resumo, o contexto desse salmo, ele vem tratar da felicidade no lar. Ele vem nos dar o caminho para a bem-aventurança, o caminho do que nós precisamos para que o Senhor nos abençoe, o caminho para que nas orações o Senhor abençoasse cada peregrino, cada família daquela. A oração, sobretudo, meus irmãos, é um grande gesto político
E esse salmista aqui, nessa parte, ele vem a fazer essa oração sobre a bênção do Senhor e a prosperidade naquela cidade. Meus irmãos, no mundo, né, hoje nós vemos assim uma guerra constante, né? Há teólogos na Reforma que defendem que há uma tríade infernal, que é o mundo, a carne e o diabo. E hoje nós somos, assim como o Senhor Jesus foi tentado por Satanás naquele monte, oferecendo tudo, todos os reinos da terra ao Senhor Jesus, e o Senhor Jesus repreendeu Satanás com a Escritura. Nós precisamos mergulhar na Escritura e na oração, assim como o salmista orou, abençoando aquele povo, para podermos estarmos livres das ciladas do inimigo, para não cairmos na tentação de adorarmos ao mundo, de adorarmos as coisas. O instrumento poderoso de Deus para que certamente nós façamos tudo isso em Cristo Jesus é o Evangelho, é a palavra e a oração. Que venhamos a tecer nesse exemplo aqui dos irmãos que peregrinavam, que já liam as Escrituras, que cantavam os salmos como arma poderosa contra as ciladas do inimigo. O outro grande inimigo, além do mundo, que cega os nossos olhos, é Satanás. A Bíblia fala que ele está ao nosso derredor, a Bíblia fala que ele está nos tentando. E aí eu queria que você trouxesse à memória o que aconteceu com a família de Jó. Satanás meramente, né, foi lá a Deus e tentou e disse, Jó está lá, ele é fiel ao Senhor, a família dele é fiel ao Senhor porque ele é o homem mais rico do Oriente. Ele tem muita riqueza, está lá, por isso que ele teme ao Senhor, por isso que ele é fiel ao Senhor. E Deus permitiu que Satanás tirasse a riqueza de Jó. E Jó permaneceu fiel ao Senhor. E Satanás ainda tentou mais uma vez e tentou sobre os filhos de Jó, porque haviam muitos, era muita prosperidade naquela época. E o Senhor permitiu que Jó também, que Satanás também tirasse os filhos de Jó. Até que no fim, né, tudo aquilo acontecendo, Jó empobrecido, Jó sem os filhos, perdendo os filhos, a mulher de Jó já murmurando contra ele, dizendo, pedindo para ele negar esse Deus, para ele aborrecer com esse Deus por tudo isso que estava acontecendo. Por fim, Satanás tenta mais uma vez e Deus permite que Satanás tire a saúde de Jó. E Jó fica ali, oprimido, perde os filhos, tudo aquilo. Mas é interessante o temor de Jó ao Senhor. Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. E ao final de sua caminhada, de todo o seu sofrimento, de Jó até raspar as suas peles com caco de telha, da lepra que possuía. Ao final de tudo, quando Deus restaurou a sua saúde, restaurou a sua família, deu mais filhos a Jó, restaurou até mesmo as suas riquezas, Jó pôde dizer ao Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir falar. E agora os meus olhos te veem e eu me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, que tenhamos esse temor ao Senhor, que nós ao lermos esse salmo, que nós ao entendermos que a paz verdadeira não está naquilo que os nossos olhos podem ver, que o shalom, que o termo amplo dessa palavra que é shalom, que é o tempo de paz, a paz sobre as famílias que vem, é a nossa confiança sempre no Senhor. Que possamos primeiro confiar no Senhor, naquilo que o Senhor consumou na cruz do Calvário. Que é entender que o primeiro Adão, ele nos afastou de Deus, ele nos manchou pelo pecado, mas o segundo Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos restaurou de forma plena. E esse mesmo Cristo que restaura as nossas famílias, que coloca as nossas famílias em comunhão com os santos, que coloca as nossas famílias para caminhar no aprendizado da sua palavra e na oração uns pelos outros. Sobretudo, caminhar aos pés do trono da graça do nosso Deus. Que nós tenhamos, meus irmãos, façamos dessa teologia pública, que possamos ter esse manual de fé e prática expressado numa teologia pública, num modo de viver.
que a sociedade, no nosso local de trabalho, onde nós estudamos, onde quer que nós possamos entrar, ou seja, até mesmo em festas pagãs, em festas do mundo, que você está vendo que há pecado, que há desagrado a Deus ali, que você possa estar ali como um candeeiro de vida e não se contaminando com aquilo que aconteça. Há situações que nós precisamos estar em festas que não agradam a Deus por questões sociais, de fato sim, mas você tem que estar lá se houver necessidade como um candeeiro de vida e não sendo influenciado, mas estar ali para influenciar, não para ser o chato da história, mas para que os homens possam ver que há luz em você, que é o temor do Senhor na sua vida, na vida da sua família. Nós temos que levar em conta, meus irmãos, que esse Salmo 128, que fala que o temor de Deus é a felicidade da família, que nós temos que ter ele como uma teologia pública, nós temos que redescobri-lo, nós temos que mostrar à sociedade que há deleite nas coisas do Senhor, que há muito mais deleite em estar nos átrios do Senhor. É isso que nós temos que fazer da nossa vida, da nossa teologia, a vida, junto com a sociedade. Meus irmãos, que nós não percamos isso de vista, que nós possamos entender que dentro da criação de Deus, a queda, a criação, a queda, a redenção do nosso Senhor Jesus Cristo e a consumação, quando a igreja estiver verdadeiramente com Cristo. Tudo isso fez parte do plano perfeito de Deus. Que nós entendamos que vivemos nesse tabernáculo, que cuidamos desse tabernáculo, que temos famílias na terra, mas que essa terra não é a nossa habitação. Que o temor ao Senhor é aquilo que vai nos conduzir à edificação celestial. Assim como esses irmãos entendiam que eram peregrinos, estrangeiros naquela terra, que nós possamos nos sentir nesse mundo, nessa passagem como estrangeiros. Eu sou de outra cidade, eu sou do Recife, apesar de ser brasileiro, eu sou estrangeiro aqui em Maceió. Mas, meus irmãos, na verdade, eu quero ser estrangeiro na face da terra. Eu quero entender que há um novo céu e uma nova terra, que é uma glória futura, que aquilo que Deus tem preparado para nós é incomparável, é incompreensível, jamais imaginado aquilo de tão bom que será o céu que Deus tem preparado para nós. Eu costumo brincar na minha casa com meus filhos que eu... na glória, lá no céu, quando estiver com Cristo, além de abraçar o meu Senhor, de poder beijar o meu Senhor, eu também quero alisar um leão. Isso é uma loucura da minha cabeça, né? Mas lá no céu nós teremos coisas muito mais deleitosas do que temos aqui na terra. Afinal de contas, teremos uma atmosfera só de paz. Teremos uma atmosfera que não haverá pecado, não terá a opção de ter pecado, automaticamente não terá a opção de ter choro, de ter dor, de ter pranto, de ter lamentação, de ter depressão, nada disso que assola o tempo presente, nós teremos na glória futura. E eu queria contar uma história para vocês, meus irmãos, que aconteceu comigo na minha casa. Por volta do ano de 2007, 2008, eu caminhava distante do Senhor. Apesar de ir à igreja todos os domingos, na verdade, eu estava como um fariseu ali. Eu não praticava nada da verdade naquilo. E na minha casa, no meu lar, Eduardo, meu primeiro filho, tem 16 anos, ele era muito pequeno, tinha 2 anos aproximadamente, e tinha muitas brigas dentro da minha casa. E naquele lugar que eu morava, a casa tinha um muro mais ou menos meio baixo, e ao lado tinha uma irmã da Assembleia de Deus, a irmã Glorinha. E ela escutava muito das nossas brigas. E um belo dia, ela chamou Paula, obviamente longe da minha presença, e deu algumas instruções a Paula. E disse a ela, você, em vez de brigar com seu esposo, você agora vai orar por ele. E ela instruiu a Paula a reservar um lugar, um quarto, colocar uma cadeira, se ajoelhar naquela cadeira como se estivesse ao colo do nosso Salvador. E assim, após aquela instrução, dia após dia, Paula começou a praticar. E o poder, o avivamento que vem de Deus, o dínamos que vem de Deus, vem somente através da leitura da palavra e da oração. Muitas vezes eu chegava em casa, estava a Paula lendo a Bíblia com o Eduardo bem pequeno, ou estava a Paula cantando um hino da harpa cristã, e aquilo era como flecha, era como uma espada de 2 gumes, que penetrava o meu coração e que me afligia.
Obviamente que aquela luta de Paula não foi durante dias, não foi durante meses. Ela passou 4, 5 anos orando por mim. E após tudo aquilo acontecer, é interessante que tinha um local na casa que eu passava, onde ficava o computador. Naquela época a gente usava PC, né? Era internet de escada, coisa bem antiga. E eu passava naquele quarto e não conseguia entrar. Eu passava pela porta daquele quarto e eu sentia um poder dentro daquele quarto. Eu sentia algo espiritual dentro daquele quarto que eu não conseguia entrar ali. Eu não usava mais o computador na minha casa porque eu não conseguia. Anos depois, veio ser lançado um filme que chama Quarto de Guerra. Eu não sei se vocês assistiram. É um filme muito bom. E é um filme que fala sobre o que Deus faz, o que Deus transforma através da oração. Eu pude viver o quarto de guerra dentro da minha casa. Eu pude ter a minha família restaurada dentro da minha casa. E eu louvo a Deus pela vida da minha esposa, porque a mulher sábia edifica a sua casa. Ela pôde junto aos pés do Senhor, desfrutar de uma restauração do Senhor. Muitas vezes nós queremos ter maridos restaurados, nós queremos ter filhos restaurados, nós queremos ter esposas restauradas na presença do Senhor, mas nós não nos colocamos aos pés do Senhor. Aquela luta durou 4, 5 anos e os frutos até hoje ainda estamos nessa caminhada. O Senhor precisa quebrar muito ainda em mim. O Senhor precisa quebrar muito ainda na minha casa para que possamos ser reedificados pelo Senhor. Mas é uma continuidade, faz parte do tempo da nossa peregrinação. O apóstolo Paulo dizia que, esquecendo-me das coisas que para trás fico, caminho rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Que isso, meus irmãos, possa acontecer no lado de cada um de nós. Que você que está em casa assistindo pela internet, que Deus possa falar ao teu coração com essa palavra. E que essa pandemia, toda essa loucura, possa ter logo a solução, seja através da vacina, ou seja através da vontade do Senhor, porque só a vontade dele é que vai trazer um normal, vai trazer de volta a normalidade nas nossas vidas. Que em breve possamos estar com essa igreja cheia mais uma vez, para juntos louvarmos a Deus, prestar o nosso culto racional a Deus, porque Ele é digno, porque Ele é digno de toda adoração, porque a Ele nós devemos render graças. Que possamos, meus irmãos, nessa manhã nos alegrar nessa palavra e termos famílias que temem ao Senhor, famílias felizes no temor do Senhor. Vamos ter mais uma breve palavra de oração. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, por essa manhã. Te louvamos, Pai, pela revelação da Tua Escritura. Te louvamos, Deus, porque sabemos que esses irmãos que peregrinaram na terra, que foram cativos ali na Babilônia, que depois saíram, foram libertos após 70 anos, foram irmãos que foram instruídos a temer ao Senhor pela prática da Tua palavra e através da oração, Deus. Que nós possamos também entender que a nossa missão nessa terra é sermos peregrinos. Que as coisas, Pai, que estão ao nosso redor não nos encante, Senhor, mas sim buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, Pai. Saber que o Senhor tem acrescentado tudo que nós necessitamos, Pai. Que as famílias da 7ª Igreja Presbiteriana de Maceió possam ser famílias que sejam frutíferas, Senhor, assim como aquela árvore, Pai, que é relatada nesse salmo. Que possamos, Pai, ter famílias que cresçam em estatura e em graça nos caminhos do Senhor. Esse é o nosso desejo, a nossa oração, Pai. Que em nome de Jesus essa palavra seja aplicada em nossos corações e que temamos ao Senhor acima de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém.